Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Que bom quando nós temos na memória coisas boas, tempos interessantes da nossa vida. Hoje, devido ao mundo agitado, devido às coisas que têm sido difíceis para nós conquistarmos, talvez você só tenha memória aquilo que te traz desesperança. Talvez você pense numa situação com seu filho, uma situação difícil no seu trabalho, e você começa o dia assim já totalmente transtornado. Mas é interessante que diz a palavra do Senhor em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode te dar esperança hoje? Será que é um melhor ganho? Será que é alguma coisa legal na sua família? Não. O que pode te dar esperança hoje é você trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz, trazer na memória o amor incondicional de Deus por sua vida, trazer à sua memória o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, porque todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, e há uma morada preparada por Ele para aqueles que se entregam e confiam somente nele. Então, que você tenha um dia muito abençoado e muito abençoador, que você possa trazer à memória aquilo que realmente te dá esperança. E o que te dá esperança é Cristo Jesus vivo no seu coração e na sua família. Que Deus te abençoe durante toda sexta-feira. Quero conversar hoje com o pastor Gerson. Pastor Gerson tem uma história, ele foi resgatado de um período muito difícil da sua vida, justamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos então a essa entrevista? Recebo no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo e pastor Gerson Nussa. A paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor Gerson. Bem, a paz do Senhor, pastor Pedro. Pastor Gerson, Poços Caldenses de nascimento, né? Graças a Deus. Até hoje aqui nessa terra gostosa. Como é que foi a sua vida, pastor? Até o senhor chegar no Evangelho, foi muito complicada, pastor? Tem uma trajetória, né, pastor? Na infância, adolescência, então tem uma Mas na infância, o senhor tinha alguma instrução bíblica? Seus pais, assim, chamavam a atenção para a palavra do Senhor? Como é que foi, o senhor foi conduzido? Eu vim de uma família católica, né? Mas meu pai e minha mãe também não era praticante, né? Então deixou a desejar, mas em relação a como educação de um pai e uma mãe, graças a Deus... Foram muito cautelosos, foram. Valores, ensinando respeito. Foi, graças a Deus, eu tive uma criação muito boa. Ensinou muito bem a honestidade para mim. Então foi uma infância, graças a Deus, muito boa. E esses são valores que o nosso país está em déficit, né? Tá. Honestidade. É o que temos visto aí hoje, é constante, né? Parece que hoje as pessoas gostam de levar alguma vantagem, né? Passando em cima de alguém, subindo no ombro de alguém, ou até mesmo tirando de alguém. Verdade. Agora, pastor, a tua infância foi tranquila então? Foi tranquilo. Mas parece que o senhor teve um problema no tímpano. O que foi, pastor? Foi... O fato dessa idade, a gente desobedecer pai e mãe, muitas vezes, eu gostava muito de natação. Só que naquela época eu não usava piscina, não tinha piscina não. A gente fechava uns córregos e colocava pedra, né? E enchia d'água e ali a gente pulava. Represava e para nós era festa. Era bastante coleguinha, né? E eu peguei uma infecção no ouvido. Perdeu? E chegou a perder o tímpano mesmo. Chegou a perder o tímpano. Agora essa infecção foi interessante, porque ela não parou. Ela foi progredindo, vinha, voltava. E um dia o senhor teve um encontro em uma igreja evangélica. Isso. O que aconteceu, pastor? Eu acompanhava o meu tio, né?
E ele falou, vamos comigo na minha igreja, pra você conhecer lá. Eu fui, né? E no momento do culto, o pastor ele teve uma revelação, disse que tinha uma pessoa que estava com um tumor no ouvido. Aí ele falou para mim, ó, com certeza, ele está falando com você. Aí eu falei, será que é, tio? Porque eu não entendia nada, né? Eu era praticamente uma criança. Aí eu fui até lá na frente. Até lá na frente, quando ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu senti que desceu toda aquela bola de pus que estava dentro, ela sentiu aqui. Eu senti descendo aqui no rosto. E nunca mais voltou, pastor? A infecção nunca mais voltou, só que eu acabei perdendo o tímpano, né? Então eu tenho dificuldade um pouco, 60% desse ouvido quase. Do ouvido esquerdo você está comprometido. É. Mas a infecção não voltou mais. Graças a Deus. E mesmo o senhor vendo o poder de Deus, ainda não foi dessa vez que o senhor se firmou nos caminhos do Senhor? Não fui porque os meus pais, né? Não dava força, não força. ensinava. E o meu tio fez a parte dele, né? Ele me levou. Só que eu não segui. Aí o senhor foi para a adolescência, com 16 anos, o senhor começa a experimentar algumas coisas que te levam para um lugar difícil. 16 para 17 anos, eu através de companhias, né? Eu experimentei a batida de pêssego, bebida alcoólica, né? E um pouquinho de álcool no meio. Porque era muito docinho, gostoso, né? E de lá para cá, aí foi aumentando a dose, né? Aí da batida de pêssego, passei para cerveja escura, nós chamava de cerveja preta, né? E aí depois passou para cerveja branca e aí veio até o vício, né? Chegou até o vício. É interessante que às vezes as pessoas acham assim, mas isso não tem nada a ver. É. Começa com um coquetelzinho de pêssego, começa com alguma coisinha mais forte, de repente não vai mais satisfazendo, vai pulando, né, o estágio. E o senhor chegou a um nível muito forte de bebida? Foi muito forte. Dos 17 até os 25, mais ou menos, foi praticamente direto. O senhor trabalhava? Eu trabalhava de servente pedreiro, trabalhava de ajudante, eu era auxiliar. Só que eu tinha o hábito, né, da bebida. Então todo dia tinha que estar em contato com a bebida? Todo dia, após o trabalho, muitas vezes, né, no outro dia não tinha nem condições de trabalhar, devido ao efeito do álcool, né? As pessoas brincam muito com o álcool, né? Brinco. Que é uma droga lícita, né? Vamos dizer assim, uma droga que pode ser consumida abertamente, mas é algo que degenera mesmo a sociedade, né? Com certeza, tem arrebentado com a família, né? Arrebentado com a Desde família. muito tempo. E interessante que a alegria mesmo não vem, né, pastor? Não, é uma falsa alegria. É falsa alegria, né? Momentânea só. Agora, pastor, o senhor deu um tempo aí, o senhor se casou, como é que foi? Eu casei com 28 anos. 28. Então dei um tempo, né? Dos 25, 26 anos, eu dei um tempo e em 88 eu casei. Passado, depois do casamento, eu falei agora estou casado, estou tranquilo, tenho minha casa, né? Voltei a experimentar de novo. Quer dizer, aquela primeira dose foi o suficiente. Do ano de 90 até 97 foi tragédia novamente. O estágio foi pior do que o primeiro? Foi pior, voltou dobrado. O casamento ficou complicado, como é que foi? Não tem casamento que ninguém tem paz num casamento onde o esposo ou a esposa, porque hoje está de igual para igual, né? Às vezes a esposa também. Não existe um casamento bom com uma situação dessa. Agora, pastor, qual a dificuldade que o senhor teve, assim, que o senhor pode narrar para a gente? Uma dificuldade de enfermidade, uma dificuldade dentro do casamento, com o nascimento da filha? Qual que foi a dificuldade maior que o senhor passou por conta da bebida? A dificuldade maior foi em 1992, foi quando nós perdemos a segunda filha. Certo? Nós tivemos duas, né? Uma, graças a Deus, ela está viva, já está formada, mas a Camila, né? Em 1992, ela nasceu dia 1º de abril e morreu em novembro, com 7 meses e 25 dias. Então, já aí juntou tudo, né? Além do vício, eu senti assim, culpa, senti culpado da morte dela e junta tudo, né? Então foi uma fase que... O senhor entrou num estado muito triste. Foi, aí juntou tudo, né? E quando o senhor conseguiu se libertar da bebida?
foi em 97. Foi por 97. conta disso ou por conta de que o senhor foi apresentado ao Senhor Jesus? O que aconteceu? Foi um casal que morava do lado de cima da nossa rua, lá no Jardim Esperança. E muitas pessoas já tinham pregado o Evangelho, né? Mais ou menos perto dessa data aí. Só que esse casal, ele foi assim enviado por Deus mesmo, eles sentaram no nosso sofá e ele fez um convite. Ele falou, gostaria que você fosse lá visitar a nossa igreja, sem compromisso. E eu, por gostar muito deles, falei, não, a gente vai sim. Educação, né, pastor? Educação, ele não trouxe uma religião para mim. Ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma palavra de Deus. Eu falei, nós vamos sim. E eu fui. Eu fui em alguns cultos, né? Mas era muita luta. Era muita luta devido à falta da bebida, né? Justo na hora do culto, era mais ou menos o horário do futebol, que eu gostava de futebol também, gostava de colocar uma cerveja na mesa. Futebol com cerveja combina e já vai... É. E era muita luta para mim. Mas um dia eu falei com Deus, Deus, o Senhor é maior que tudo isso. Eu preciso deixar essa vida. E eu fui, graças a Deus, Deus foi me dando força e eu fui sendo liberto. O senhor passou por uma internação muito forte também, Passei 15 dias no hospital e o médico disse para minha esposa, esse quarto aqui, não tem, esse leito aqui não tem acompanhante, mas eu vou pedir autorização para que ela fique aqui, nesse quarto aqui, porque, de acordo com o médico falou, se eu tossisse, podia estourar o pâncreas. A situação estava muito grave e eu não sabia que estava tão grave assim. Por conta da bebida. Por causa da bebida. Pastor, e depois que o senhor fez esse desafio de vontade, o senhor falou para Deus, em outras palavras, que você precisava ser liberto, quando ocorreu a sua conversão? 98 mesmo. O senhor lembra desse momento? Eu senti que eu já estava firmado com Deus, né? Eu senti que eu já estava firmado com Deus e as pessoas já estavam percebendo na nossa vida que a gente teve uma mudança. E é um momento que a gente às vezes ganha alguns amigos, mas perde outros. Não, agora o senhor ganha os amigos verdadeiros e perde aqueles que não eram, né? Justo isso aí. Quando a gente toma uma decisão para seguir a Cristo, né? Não uma religião, a gente tem algumas perdas. Até, pastor, eu quero falar com as pessoas que nos assistem, porque de vez em quando ele fala assim, você ficou crente, você ficou chato, as pessoas não gostam mais de você. A palavra de Deus afirma, se o mundo te amar, alguma coisa está errada com a sua vida espiritual. Porque aqueles que amam a Cristo verdadeiramente serão odiados pelo mundo, assim como Jesus foi odiado pelo mundo. Então, se você está muito bom, está muito legal com o mundo, se a sua igreja está entrando tudo, se a sua igreja tem celebrado a carne, toma cuidado, porque você não pode estar nessa condição. Porque o Senhor veio para trazer divisão de famílias, o Senhor veio para trazer espada e não paz. Então, a palavra de Deus é precisa e ela tem que ser absoluta na minha vida e na sua vida. O nome do Senhor pode trazer divisão até dentro da sua família, porque se você se entregar a Jesus de verdade e em verdade, talvez as pessoas da sua família vão te odiar por isso. E você não pode renunciar a Jesus Cristo, nem mesmo pela família. Pastor, então as pessoas começaram a notar o fruto, era um novo fruto agora, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Porque na minha casa era cheia de gente, de pessoas, amigos, né? Porque eu tinha ali uma cervejinha, né? A gente tinha um churrasquinho, é natural, é normal. Agora tem uma vantagem, quando ele fica crente, o churrasquinho continua, né? Continua, não pode parar, né? Só que aí já veio uma tubaína, já veio um suco, né, pastor? É verdade, faz a diferença. Mas a alegria é maior, né? A alegria é maior, porque a gente no outro dia, a gente está com a consciência tranquila, né? Diante de Deus, né, pastor? E no momento que a gente usava da bebida, a gente fazia algumas gracinhas, né? A gente ficava muito sem graça. Não existe bêbado ajeitado, né? Não existe, isso aí é conversa fiada. Pastor, e Deus foi te dando graça, e como foi que o senhor, então, foi abençoado como pastor? Nós participamos primeiramente eu fui num encontro. E depois desse encontro eu gostei e fiquei na igreja. Sim. E eu fazia turno, e teve um dia que
antes de eu tomar um ônibus para ir para o trabalho, o pastor ministrando a palavra, ele teve uma revelação e ele chamou a minha esposa lá na frente, falou que Deus tinha um plano e um projeto na vida dela. E no momento que ela foi, ele falou, não, você não está sozinha, tem uma pessoa que está junto com você, que tem um chamado também. E daquele dia para cá, a nossa vida, nós começamos a ser usados muito por Deus e estamos até hoje. E pastor, o senhor o senhor gosta muito de visita, né? Gosto. Esse é um ministério que Deus te colocou. Esse é o que a eu mais gosto de fazer. Visitação, ir à casa, hospital. Hospitais e às vezes chegar ali como intermediário para acertar um casamento, para trazer uma palavra de consolo para um velório, né, pastor? Isso hoje parece que não satisfaz as pessoas que vivem para o Evangelho. Isso te satisfaz? É muito gratificante. É gratificante demais. O senhor não precisa de gabinete com tapete bonito, essas coisas? Isso aí eu odeio isso, eu não gosto disso não. O senhor tem um chamado mesmo para o campo? Eu tenho um chamado para o campo. E hoje, pastor, olhando para aquela vida lá atrás, quando o senhor estava dependente, quando o senhor estava à mercê de Satanás, o que o senhor tem para falar para as pessoas que estão talvez na condição que o senhor estava? Por exemplo, estão num vício qualquer, estão num adultério, estão frio com Jesus, ou estão numa vida que só pensa nesse mundo agora. Que palavra que o senhor deixa para elas? Que nunca é tarde para fazer uma aliança com Deus. Nunca é tarde para fazer uma aliança com Deus. Aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E fazer parte de uma igreja, né? Fazer parte de uma igreja, porque nós temos que se alimentar. Nós alimentamos todo dia do arroz com feijão, e isso é físico, né? Mas nós precisamos alimentar espiritualmente todos os dias da palavra de Deus. Isso aí, quando a gente busca isso, a gente tem... O risco é muito pequeno para a gente voltar a fazer o que era, né? Uma ovelha, quando está sozinho, o lobo pega, né, pastor? É muito mais fácil. Quando está no grupo ali, que tem alguém cuidando delas, fica mais difícil, né, pastor? É verdade. Vale a pena, pastor, renunciar à noite, renunciar aos desejos da carne para servir a Jesus? Vale a pena. Vale a pena. Isso aí é futuro bom. É algo precioso de Deus. Algo precioso de Deus. Pastor, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado porque o senhor atendeu o nosso pedido e que Deus continue usando a sua vida. Amém. Sempre para louvor e honra dele, né? Amém. Nós somos instrumentos na mão de um Deus poderoso. Amém. E eu que agradeço, pastor, a oportunidade, viu? E é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? E você que está nos assistindo, talvez esteja passando por um momento difícil da sua vida, alguma coisa está roubando a sua paz. Mas o pastor estava assim um dia, eu estava assim um dia, sem esperança, cansado de batalhar. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Como diz o pastor, faça uma aliança com Cristo Jesus. Olha, quando Jesus subiu à cruz, ele pensava em você. Ele te amou desde antes da fundação dos tempos. Ele sabe da sua vida, ele sabe das suas fragilidades. Mas é interessante, ele não deixa de te amar. Ele sempre vai te amar. Mas a porta da graça, ela está aberta hoje. Hoje, ele te ama e pode te salvar. Amanhã ele vai voltar como juiz, não como salvador. E essa porta da graça será fechada. Então, não haverá tempo mais para tomar uma decisão. Hoje, tome uma decisão por Cristo Jesus. Sabe como é que você faz isso? Você olha para dentro de você, se reconhece como um pecador e você diz: Jesus, sou um miserável pecador, eu quero agora pedir perdão pelos meus pecados, eu quero agora entregar a minha vida no teu altar e declarar que tu és o rei da minha vida a partir de agora. E o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. E você vai agora, em submissão a Deus, em obediência à palavra, andar de acordo com o seu Senhor, Cristo Jesus. Para isso, busque uma igreja, talvez perto da sua casa, uma igreja séria, que traz o Evangelho de maneira séria, e você vai ser alimentado, você vai ser ali discipulado, você vai aprender o que é andar com Jesus, vai passar pelas águas e vai professar sua fé para todas as pessoas verem. Jesus te ama e Ele não quer que você fique nesse estado. Ele quer te tirar desse poço de lama e quer te colocar sobre uma rocha
E essa rocha se chama Cristo Jesus. Aquele que está sobre essa rocha não corre perigo, porque a sua vida está nas mãos do grande Eu Sou. Eu te abençoo em nome de Jesus. O programa Restaurando Vidas volta já já. Eu quero falar hoje sobre uma decisão que pode mudar a história de uma vida. E quero recordar aqui o texto que está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, a parábola do filho pródigo. Diz a parábola: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava-se fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele indo longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe no anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos dá instruções eternas. Eu quero abençoar essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma história linda aqui de um jovem que antes do tempo resolve pedir ao pai a sua herança. E a sua herança então foi-lhe concedida. E ele resolve sair com o seu dinheiro e ele vai numa vida que agradava a sua carne e gasta toda a sua herança e perde todo o seu dinheiro e perde também os amigos. E ele resolve agora se juntar com uma pessoa daquela terra, e essa pessoa coloca ele para cuidar de porcos. E ele começa a passar uma fase muito difícil na sua vida, e é interessante que ele tem desejo de comer da comida dos porcos. Olha para você ver. Então, cai a ficha dele, e ele diz, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm muito mais do que eu tenho hoje? Para que você tenha uma decisão radical na sua vida, algo que vai mudar a sua história, você precisa reconhecer os seus erros. Você precisa olhar, analisar a sua vida e reconhecer que há erros na sua vida. Depois você tem que tomar uma nova decisão. Eu preciso de mudança. Este jovem aqui, ele viu
que ele precisava de uma mudança, então ele fez um projeto: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. A decisão é muito importante. Quando nós olhamos para dentro de nós e notamos os erros que temos cometido, os pecados que temos cometido, e tomamos uma decisão de mudar, e falamos assim: olha, eu não posso continuar dessa maneira, nós já temos ali um percurso bastante grande percorrido, mas nem nada terá efeito se nós não pusermos em prática. E foi quando ele disse que, e levantando-se, foi para o seu pai, foi pedir perdão para o seu pai, foi se humilhar a seu pai, foi começar uma nova vida de tratamento com o seu pai. Então nós não podemos ficar só no reconhecimento do erro, nós não podemos ficar só na decisão de mudar, mas nós temos que ter ação na nossa vida. Agora eu vou começar a mudança na minha vida, a virada na minha vida. E o que nós queremos mostrar para você que está assistindo o programa Restaurando Vidas? Que todos erramos. Todos nós erramos e precisamos reconhecer os nossos erros. Nada será radical na nossa vida, essa mudança nunca será radical se nós não notarmos que temos pecado contra Deus. A segunda decisão de mudança, nós precisamos estar convictos que só pela mudança nós podemos ter um novo modelo de vida, uma vida abençoada nos braços do Senhor, uma vida totalmente no altar do Senhor. É preciso uma decisão profunda, uma decisão radical. E em terceiro lugar, é preciso então sair para tomar essa decisão, praticar a decisão que foi colocada nos nossos corações. E é interessante como o Pai nos trata, através dessa história, através dessa parábola. Jesus quer mostrar que o Pai, que Deus, está sempre com o desejo de nos abraçar. É interessante que quando ele chega, ó, Pai, pequei contra ti, já havia ocorrido o abraço e o beijo do Pai. Ele, antes mesmo de confessar para o Pai o seu erro, o Pai já o havia envolvido. E é interessante que Jesus nos ama como nós estamos, e talvez hoje você esteja na situação mais difícil da sua vida, talvez você esteja manchado pelo pecado sem perdão, a sua vida hoje está uma tragédia, mas as pessoas podem rejeitar você, mas o Senhor não vai te rejeitar, basta você então decidir mudar, se arrepender e ir para os braços do Pai. Ele vai te abraçar. Ele não pediu para o filho tomar banho, ele não pediu para o filho vestir uma roupa melhor, muito pelo contrário, ele o envolveu nos seus braços. E assim o nosso Deus, ele nos ama incondicionalmente. E se você hoje tiver o desejo de fazer uma aliança com Cristo Jesus, ele vai te abraçar do jeito que você está, com esse tanto pecado que você está carregando, mas ele vai começar a tratar a sua vida então. Ele já mandou trazer uma nova roupa, mandou trazer a melhor roupa, mandou trazer o anel que dava autoridade e umas sandálias nos pés. Quando você for para os braços do Pai, ele vai te tratar bem, ele vai trocar as suas vestes, ele vai enxugar as suas lágrimas e vai colocar nos seus lábios um cântico de alegria, um novo cântico que louve ao Senhor. Eu te abençoo e quero orar por você. Senhor Deus, vai sobre essa vida agora, enche-o com teu Santo Espírito, Senhor Deus, faz um milagre nesse coração, que ele seja transformado pelo poder da tua graça. Tu és o único que pode tirar uma pessoa da lama e colocar com firmeza sobre uma rocha. Tu és o único que pode restaurar vidas. Eu quero abençoar essa vida e quero pedir a tua misericórdia sobre ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa experimentar que o melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor Jesus. Lá é o lugar seguro. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.